Você já se sentiu alvo de palavras que ferem como flechas? Já enfrentou a angústia de conspirações e planos secretos tramados contra você? No Salmo 64, encontramos um grito da alma que ecoa através dos séculos, uma oração de Davi que expressa exatamente esse sentimento. O salmo começa com um apelo urgente a Deus. Davi pede para que sua voz seja ouvida e sua vida seja protegida, não de um exército visível, mas do medo e da trama oculta de seus inimigos. Ele descreve esses adversários de forma vívida. Eles afiam suas línguas como espadas e apontam palavras amargas como flechas, prontas para atingir o inocente de surpresa, a partir de seus esconderijos. Eles se sentem seguros em seus planos malignos, sussurrando uns aos outros, convencidos de que ninguém jamais descobrirá suas armadilhas. A tensão cresce, parece que o mal está prestes a vencer. Mas, no auge dessa arrogância, o cenário muda completamente. De repente, Deus intervém. A ironia é poderosa. Aqueles que atiravam flechas de maldade são subitamente atingidos por uma flecha disparada por Deus. A queda deles é rápida e inesperada. Sua própria língua, a arma que usavam para destruir, se torna a causa de sua própria ruína. O resultado é uma lição para todos. As pessoas veem o que aconteceu e reconhecem a mão de Deus, proclamando sua obra. O medo dos inimigos se transforma em um temor reverente a Deus. E para os justos, a angústia se converte em alegria e confiança. O salmo termina com uma nota de esperança, declarando que aqueles que confiam no Senhor encontrarão nele seu refúgio e motivo para se alegrar. Portanto, o Salmo 64 é um poderoso lembrete de que mesmo quando enfrentamos perigos ocultos e ataques de palavras, Deus é nosso protetor. Ele vê o que é feito em segredo e, no tempo certo, transforma a injustiça em justiça e o medo em louvor. Ó Senhor, Deus da justiça e refúgio dos oprimidos, eu me aproximo de Ti nesta manhã com um coração que busca ecoar as profundezas do Salmo 64. Este não é um canto de louvor fácil, nascido em dias de paz e abundância. É um grito gutural que brota do solo árido da angústia, um gemido que se forma nas trevas da perseguição. É o salmo de toda a alma que se sente cercada, observada por olhos invisíveis, cheios de má intenção, daquele que é alvo de sussurros maliciosos nos corredores do poder ou nas esquinas sombrias da vida. Hoje, eu trago até a tua presença solene este clamor do rei Davi e faço dele a moldura para a minha própria oração, consciente de que, embora os arcos e flechas de outrora tenham sido substituídos por palavras e algoritmos, a natureza do mal no coração humano permanece terrivelmente inalterada. Ao abrir minha Bíblia no livro de Salmos, capítulo 64, eu me deparo com uma inscrição poderosa. Para o mestre de canto, Salmo de Davi. Imediatamente isso me transporta. Não é um exercício teórico ou uma poesia abstrata. É uma melodia de dor, uma composição nascida da experiência crua. Davi, o teu ungido, o homem segundo o teu coração, não estava imune ao sofrimento. Ele, que derrotou Golias e unificou tribos, também conhecia o sabor amargo do medo, a agonia da traição, a solidão de quem é incompreendido e caçado. Este salmo é um retrato íntimo de sua alma em um daqueles momentos em que o peso da coroa era insuportável, não por seu material, mas pelas flechas envenenadas que voavam em sua direção, vindas daqueles que ele deveria comandar e proteger. Senhor, ajuda-me a entender que a espiritualidade autêntica não nega a dor, ela a traz até ti. Ajuda-me a não mascarar o meu medo com um louvor forçado, mas a transformar o meu medo em um louvor autêntico, um louvor que clama, que questiona, que se agarra à tua promessa no meio do caos. O salmo se inicia nos versículos 1 e 2 com um duplo apelo que revela a profundidade de seu desespero. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa, preserva a minha vida do horror do inimigo.
Esconde-me do conselho secreto dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Aqui, ó Deus, eu vejo mais do que um pedido por proteção física, vejo um pedido por sanidade emocional e espiritual. A queixa de que Davi fala não é um murmúrio casual, mas um lamento estruturado, uma oração que nasce da ferida. Ele pede para ser preservado do horror, uma palavra que carrega em si a essência do pavor irracional, do susto paralisante que precede até mesmo o perigo real. É o medo do que pode acontecer, a tortura da antecipação. E ele identifica claramente a fonte desse horror. Não é uma ameaça externa e impessoal, mas a atividade coordenada de pessoas más. O conselho secreto fala de reuniões às escuras, de conversas sussurradas onde tramas são urdidas. É a violência que começa não com um punho, mas com um sussurro. É a calúnia que é planejada em boardrooms ou em grupos de mensagens. Senhor, quantos de nós hoje sentimos este mesmo horror? O horror de ser cancelado, difamado, de ter a reputação destruída por mentiras habilmente espalhadas. Preserva-nos, Pai, esconde-nos no abrigo do Teu carinho, longe deste tumulto de iniquidade. Sê a nossa câmara de isolamento acústico, onde as vozes do ódio se tornam um murmúrio distante e ineficaz. O Salmo, então, nos versículos 3 e 4, mergulha em uma descrição vívida e aterrorizante da metodologia do inimigo. É aqui que a metáfora se torna concretude. Que afiam a sua língua como espada e apontam a sua flecha, uma palavra amarga, para atirarem ocultamente ao sincero. Atiram-lhe de repente e não temem. Ó divino observador, que vês até mesmo no mais escuro dos recintos, esta passagem é de uma precisão cirúrgica para os nossos dias. A língua é afiada como espada. No mundo antigo, uma espada afiada era um instrumento de morte precisa e eficiente. Da mesma forma, as palavras hoje são armadas com uma precisão diabólica. São escolhidas não para debater, mas para destruir, não para corrigir, mas para cancelar. São afiadas em ecocâmaras de ódio, onde o preconceito é o esmeril que lhes dá um fio mortal. E a flecha, a palavra amarga, esta é uma imagem poderosa. Uma flecha é projetada para ser disparada à distância. O arqueiro está escondido, seguro, enquanto o projétil voa silenciosamente para atingir o alvo. Assim são as palavras nas redes sociais, nos comentários anônimos, nos artigos tendenciosos. São disparadas de behind the safety of screen, sem que o agressor tenha que encarar a dor que causa. São amargas porque intoxicam a alma, envenenam relacionamentos e deixam um rastro de destruição que é difícil de reverter. E o alvo? O sincero, o justo, aquele que busca viver com integridade em um mundo tortuoso. Eles atiram ocultamente, de surpresa, porque a sua tática é a covardia, não o confronto honroso. E o pior, não temem, não há temor de Deus diante de seus olhos. Acreditam-se os juízes supremos, donos da verdade e da moralidade, accountable to no one. Senhor, guarda o meu coração para que eu nunca, jamais, me torne um desses arqueiros da língua afiada. Que as minhas palavras sejam de edificação, não de destruição. E protege, Pai, todos os sinceros que são alvo desta guerra assimétrica. Sê o seu escudo. A descida à loucura do mal continua no versículo 5. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços ocultos e dizem, quem nos verá? Aqui, ó onisciente, revela-se a psicologia da impunidade. Eles firmam-se, consolidam-se, encorajam-se mutuamente em seu propósito. É a mentalidade de gangue, onde a coragem para o mal é inflada pela aprovação do grupo. Eles então falam de armar laços ocultos. Eles não apenas agem, eles planejam meticulosamente, deliberam, discutem estratégias, antecipam reações. É a maldade premeditada, não um crime passional. E a pergunta retórica que fazem ecoa através dos séculos, como um grito de blasfêmia: quem nos verá? É a ilusão fundamental do pecado, a crença de que as ações estão escondidas, de que a escuridão é um véu impenetrável, de que não há testemunha, não há juiz, não há consequências.
É a mesma mentira que foi sussurrada no jardim e que continua a ser sussurrada hoje. Eles acreditam que sua reunião secreta é realmente secreta, que suas mensagens criptografadas são indecifráveis, que sua falsa virtude pública os camufla perfeitamente. Oh, a soberba cega do homem que pensa que pode esconder-se do olho que vê tudo. Senhor, lembra-nos hoje, lembra-me que não há escuridão tão densa que possa obscurecer a tua visão, que cada pensamento, cada palavra murmurada, cada plano traçado nas trevas é conhecido por ti. Esta verdade é aterrorizante para o ímpio, mas é um profundo consolo para o oprimido. O juiz de toda a terra não apenas vê o crime, ele vê os criminosos se vangloriando em sua suposta astúcia. O versículo 6 parece ser o ápice da arrogância deles, mas contém em si a semente de sua própria ruína. Inventam astúcias e as examinam, e o íntimo pensamento de cada um deles e o seu coração são profundos. Eles são criativos em seu mal, inventam astúcias, eles inovam, buscam novas formas de causar dano, novas tecnologias para difamar, novas leis para oprimir, novas narrativas para distorcer. E depois examinam-nas, revisam seus planos, procuram falhas, refinam sua maldade como um ourives refina um metal, mas para um fim profano. E o salmista admite, o íntimo pensamento de cada um deles e o seu coração são profundos. Há uma profundidade sombria e torpe na depravação humana. É um abismo que é difícil de sondar. A capacidade de auto-engano, a justificativa interna para a crueldade, a complexidade das motivações egoístas, tudo isso é profundo de uma maneira que entristece o Espírito Santo. Senhor, livra-nos da curiosidade mórbida de querer sondar estas profundezas. Protege a nossa inocência e a nossa mente. Mas mesmo aqui, vemos que a sua profundidade é finita. É profunda como um poço, mas não como o oceano da tua sabedoria e justiça. A sua profundidade é sua tolice, pois quanto mais profundamente cavam seu poço de iniquidade, mais difícil se torna sair dele, e mais espetacular será o colapso de suas paredes. E então, de repente, após esta exposição detalhada e angustiante do mal, a narrativa do Salmo dá uma guinada vertiginosa. É o momento do clímax, o ponto de virada que separa a angústia da esperança, o medo da confiança. O versículo 7 nos mostra a intervenção divina, e ela é retratada com uma imagem de poder irrefutável e sobrenatural. Mas Deus disparará sobre eles uma flecha, de repente serão feridos. A ironia é sublime e poderosa. Os que afiam a língua como espada e disparam flechas de palavras amargas serão também atingidos por uma flecha. A flecha deles é de palavras, a tua flecha, ó Deus, é de juízo tangível. Eles planejam em segredo e atacam de surpresa. O teu contra-ataque também será de repente, inesperado, impossível de ser previsto ou evitado pela sua astúcia. A mesma palavra hebraica usada para o ataque deles, piton, é usada para o teu contra-ataque. A poética da justiça divina é perfeita. A medida que usaram será usada para medir para eles. O versículo 8 expande. Eu oro no nome poderoso e suficiente de Jesus Cristo, o teu Filho, que conheceu a angústia mais profunda para que eu pudesse conhecer o louvor mais eterno. Amém. O que você achou dessa poderosa oração baseada no Salmo 64? Se este conteúdo te fortaleceu e trouxe paz para o seu coração, eu tenho um pedido muito importante para você. Clique no like para fortalecer o nosso canal. Cada like é um gesto de fé que ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas. Comenta, compartilhe e, o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra de conforto e nenhuma nova oração. Temos conteúdo novo toda semana para edificar a sua vida. Lembre-se, você não está sozinho. Deus ouve o seu clamor.